Olá a todos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos vocês. Nesse momento, nós vamos conversar um pouquinho sobre a mensagem consoladora, que ela possa realmente chegar aos vossos lares, como ela chegou também no meu lar. Eu vou começar com uma história que aconteceu com Chico Xavier, que vai realmente nos retratar a proposta desse encontro nosso aqui, dessa palestra, que vai trazer essa mensagem consoladora para os nossos corações. Em certa noite, Chico Xavier estava com seu amigo Orlando e ele o convidou para que no dia seguinte ele viesse almoçar com ele, lá na casinha onde muitas pessoas iam almoçar junto com o Chico. No dia seguinte, Orlando estava lá na fila, esperando a porta abrir para almoçar com o Chico e as outras pessoas que lá estavam. Parado na fila, Orlando percebe que uma senhora se aproxima dele e para bem ao seu lado. Uma senhora de meia idade, muito magra, estava assim com um aspecto de muita dor, de muito sofrimento, trazia assim um grande desespero e isso se refletia no corpo físico dela. Ela mal conseguia ficar de pé, de tão debilitada que ela se encontrava. Orlando, olhando para aquela senhora, vendo aquela angústia toda que ela retratava fisicamente, lhe pergunta: a senhora veio aqui para almoçar também? É que a área de almoço aqui ela é restrita, não é para todas as pessoas, só aquelas que estão na listagem para serem contempladas com esse almoço. E ela olhou para Orlando e disse assim: eu preciso falar com o Chico agora. E naquele momento, Orlando, ficou assustado, porque a entonação de voz dela era muito forte. Se eu não falar com o Chico agora, eu vou me matar. E ela abriu a bolsa e mostrou para Orlando um saquinho que tinha dentro desse saquinho um chumbinho. Se ela não conseguisse falar com o Chico aquela hora, ela iria se matar. E Orlando olhou para ela e perguntou: minha irmã, o que aconteceu? E ela lhe disse: eu perdi o meu filho. Estou desesperada. Naquele momento, Orlando percebeu a razão e a dor do sofrimento daquela mulher, uma dor muito forte. E ele tinha que tomar uma decisão imediata naquele momento. Ele pensou: vou ceder o meu lugar a ela, porque eu estou sempre aqui almoçando. E se eu não fizer isso e acontecer alguma coisa e ela vier a se matar, eu não vou me perdoar nunca. E ele estava disposto a dar o lugar para ela. Só que nesse interim a porta se abriu e a pessoa que era responsável pela entrada das pessoas naquele salão mandou que Orlando entrasse. E ele ficou meio que sem ação, porque ele estava junto com a mulher. Mas alguém chamou o responsável pela porta. E nesse instante em que ele se direcionou para o chamamento, Orlando entrou e empurrou a mulher para dentro e falou para ela: se misture com todos que estão aí e fique até o final. Entre rápido.
E a mulher entrou junto com Orlando. E o responsável pela porta não percebeu, porque ele estava atendendo a outro chamado que aconteceu naquele mesmo instante. Bom, nesse momento começa a hora da refeição, a hora do almoço. E Chico tinha um grande hábito. Ele esperava até o último a ser servido para que ele pudesse também almoçar. Ele não começava o seu almoço até o último, até a última pessoa ter a comida no seu prato. Almoçaram, depois Chico chamou Orlando, as pessoas, algumas já estavam saindo, tinha uma fila de pessoas saindo. Chico chama Orlando e fala para ele assim: você está vendo aquela mulher lá no final da fila? Nesse instante, Orlando percebeu e tremeu, porque Chico já tinha notado o que ele tinha feito. Ninguém escondia nada de Chico, ele sabia tudo. E ele ficou nervoso, tremia tanto com medo de ser descoberto o que ele tinha feito. E Chico pede a Orlando que vá até o final daquela fila e traga a mulher para conversar com ele. E Orlando assim fez. E tremia, estava em estado de pânico, porque ele pensava assim: fui descoberto naquilo que eu fiz. E trouxe a mulher até Chico. Quando a mulher chegou perto de Chico, Chico olhou para ela e perguntou assim: minha irmã, que desespero é esse? Que dor e sofrimento é esse? É essa que você está passando? E a mulher, desesperada, dizendo para o Chico: eu perdi meu filho. E Chico disse: mas seu filho está aqui, seu filho está vivo. A sua mãe o recolheu quando ele desencarnou. Sua mãe não se chama Ambrosina, que tem o mesmo nome seu? Pois é, ela mandou um recado para você, que ela havia recolhido seu filho e que estava tudo bem. E que era para você confiar. E Chico pediu que a mulher viesse à noite, durante a reunião, para ver se ela receberia alguma carta psicografada do seu filho. À noite, a mulher estava lá no grupo, cheia de esperança. E a primeira carta que Chico Xavier recebeu foi do filho dessa senhora. E ao entregar a carta nas mãos dela, ela abraçou aquela carta como se estivesse abraçando seu filho. A emoção foi tão grande que ela extravasou naquele momento todos os sentimentos que estavam em sua alma. Foi um momento assim sublime, de grande emoção, de grande ajuda do plano espiritual. Quando a Ambrosina se acalmou um pouco mais, se encheu mais de esperança, se sentiu consolada, ela chama Orlando, pedindo a ele que testemunhasse o que ela iria fazer a partir daquele momento. Ela o levou lá fora, próximo a uma lata de lixo, abriu a sua bolsa e jogou o saquinho de chumbinho e todos os remédios que lá estavam. E ela disse para ele assim: eu não preciso mais disso. E aí a gente observa nesse momento, né? É um momento assim de
de uma grande profundidade espiritual. E nós vamos refletir em alguns pontos dessa história que nos vão deixar uma mensagem de grande consolo, de grande esperança, como foi deixada pelos benfeitores espirituais através do Chico a essa senhora. Então, o primeiro ponto para a gente notar é que Orlando, no início da história, cedeu o seu lugar para a senhora. E a gente observa, né, que a vida sempre nos permite, nos dá a oportunidade de nós podermos ajudar o outro em diversas circunstâncias. E há momentos em que nós precisamos sentir a dor do outro. Porque enquanto nós não sentirmos a dor do outro, nós não nos dispusemos a ajudar. Então, quando Orlando sentiu a dor daquela mulher, ele resolveu ceder o seu próprio lugar. Porque ele sempre estava aí, um dia a mais, um dia a menos que ele não estivesse. E mesmo assim ele achou que tinha feito algo errado, mas não fez. Não foi repreendido em nenhum momento por Chico, nem pelos responsáveis que estavam na porta. Atenderam aquela mulher sem seguir as conveniências. Era uma irmã necessitada e que precisava de acolhimento. Que as regras ficassem para lá. Porque o amor, o aconchego, o afeto, o carinho, a atenção teriam que ser oferecidas naquele momento. Porque no instante seguinte poderia ser tarde. A segunda reflexão que a gente vê nessa história é que quando Orlando estava entrando, foi chamado para entrar naquele salão, alguém chama o responsável e ele perde a sua atenção da direção de Orlando. Ele desfoca a sua atenção na direção de Orlando. E a gente vê, mais uma vez, que os amigos espirituais estão ali atuando, estão ali demonstrando também que nós não estamos sozinhos. Só que precisamos prestar atenção quando essa ajuda vem. E às vezes ela é tão rápida que nós ficamos tão distraídos, tão envolvidos com tantas coisas materiais que nós não prestamos atenção nessa ajuda dos benfeitores espirituais no encaminhamento às nossas vidas, através de ideias, através de intuições, através de amigos, através daqueles que possam estar nos orientando de uma forma ou de outra, numa palavra, numa mensagem, numa palestra, num livro, num cartaz, numa frase de caminhão. É assim que eles trabalham. Então, por que essa mulher também foi ajudada? Porque ela estava fazendo um movimento. Ela chegou no fundo do poço. Então, ela estava fazendo um movimento da ajuda. Ela viu que todos os recursos materiais que ela dispunha não tiravam o desespero que ela se encontrava. E o próprio Evangelho nos coloca: ajuda-te, que o céu te ajudará. E a hora que ela se predispôs a fazer um movimento na sua vida, em busca de ajuda, o universo também conspirou a seu favor. A terceira reflexão que a gente tem era que Chico só comia quando todos tinham a comida no prato. Quantos de nós nos comportamos como leões famintos em busca de comida? Muitas vezes
comemos às vezes o alimento que está ali na nossa casa e não pensamos no irmão, não pensamos em alguém da nossa própria casa que ainda não chegou, que também vai querer comer. Nós pensamos em comer tudo para nós e esquecemos do outro. E Chico era tão educado, a educação da sua alma era tão grande, que ele esperou todos serem servidos, para depois ele servir a si mesmo. Olha que bênção, que lição, né? A lição do Mestre Jesus, né? Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. E nós sempre queremos ser servidos primeiro. Nós queremos que todas as nossas necessidades sejam atendidas em primeiro lugar. E muitas vezes não é assim. Quantos de nós entupimos os nossos armários de mantimentos, de gêneros alimentícios, com medo que vai nos faltar, e esquecemos que temos irmãos, que muitas vezes não têm os recursos materiais para poder sair e comprar e fazer estoques, e ficam sem comer, enquanto tem a grande quantidade dentro da sua própria casa. Quando que nós vamos vibrar numa energia de confiar, de agradecer, de ter certeza que amanhã é melhor do que hoje? A quarta reflexão é a senhora, sua mãe, quando recebeu o seu filho no plano espiritual e deixou a mensagem: confia. Nós estamos confiando em Deus? Nós temos essa certeza? Aí vem a carta psicografada do filho, a mensagem da esperança, do consolo, que vem trazer o que pra gente? Qual é a mensagem consoladora que Jesus nos trouxe, que Jesus nos prometeu? Ele disse: eu vos enviarei o Consolador prometido. O que é esse Consolador prometido por Jesus? Nada mais é do que o ensino dos Espíritos, daqueles que já trilharam os caminhos que nós estamos trilhando agora e já compreenderam o que nós estamos passando hoje e nos deixaram esse legado de informações, de aprendizado, de caminhos, para que nós pudéssemos trilhar com mais segurança, com mais confiança, com mais certeza, com essa mensagem consoladora. E nós estamos esquecendo desse caminho. Para quem veio essa mensagem? Para todos nós. Eles sabiam dos momentos que nós iríamos atravessar, das dificuldades que nós iríamos enfrentar. Por isso que ela foi nos deixada. E nós achamos que estamos aqui, que o Brasil é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, pátria do Evangelho, e que vai acontecer um grande milagre aqui, em que tudo vai ser resolvido, vai ser um modelo para o mundo. Mas a mensagem não é essa. É nós construirmos a pátria do Evangelho, o Evangelho de Jesus, o Evangelho dos Espíritos dentro do coração. Quando esse Evangelho estiver dentro do nosso coração, quando essa mensagem consoladora estiver habitando dentro de nós, nos pensamentos, nos sentimentos, nas ações, nas atitudes, em cada coração, essa mensagem consoladora estará constituindo esse grande coração
na pátria do Evangelho, um coração de amor. E que mensagem é essa? Essa mensagem, ela não fica só para nós que estamos encarnados, ela também se direciona para os espíritos, aqueles que estão desencarnados. Porque a gente pensa que quando saímos daqui, deixamos este corpo físico, nós vamos nos tornar anjos. Não, nós vamos ser exatamente o que nós somos, sem esse corpo físico, mas continuando vivos. Então essa mensagem do Consolador Prometido, ela vem trazer o que para nós? Ela vem nos mostrar que nós somos seres imortais. Se nós acreditamos que a vida começa no berço e termina no túmulo, qualquer acontecimento da vida nos tira o chão. Porque o maior medo que nós temos é da morte. E a morte não existe. Existe a morte do corpo físico. Mas a maior ilusão que a gente tem é de percebermos que sem esse corpo físico nós continuamos vivos. E que aqui é apenas uma passagem. Alguns estão conosco, ficam um tempo, outros vão mais cedo, mas com certeza nós vamos nos encontrar um dia. Essa é a grande consolação, que estamos vivos. E essa foi a grande consolação que foi dada à espiritualidade, a essa mãe, para mostrar para ela que a dor, o sofrimento, a aflição, a angústia é passageira, que tudo passa, que isso também passará. Que todo esse desespero não vai modificar nada. Não trouxe o filho de volta. A carta, a mensagem do filho não trouxe o filho de volta. Não fez com que a morte fosse cancelada. Tudo continuou do jeito que a lei estava determinando. Nada contrariou a lei. A dor daquela mãe também não foi embora. Ela vai continuar forte? Vai ainda, vai continuar forte. Mas aquela carta tirou o quê? O desespero, a inconformação, a revolta, a indignação. Tirou isso dela. Deu a energia que ela precisava para dar continuidade diante da dificuldade que ela estava atravessando. O Consolador, essa mensagem consoladora da imortalidade da alma, traz a ela a certeza da esperança, da resignação, da resiliência, da vontade de continuar. Porque uma hora, em um determinado momento, nós nos encontraremos. Então, o Consolador Prometido, ele vem trazer a você resistência espiritual. Resistência espiritual. E o que nós temos visto hoje, que nós não trazemos essa resistência espiritual. Nos tornamos ansiosos demais, impacientes demais,
desesperados com tudo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, inconformados com a vida e não percebemos que somos muito mais do que a matéria. Usufruímos a matéria, ela nos é emprestada, ela nos é dada para a nossa caminhada, para nos ajudar na nossa caminhada, nos facilitar a caminhada. Temos recursos imensos aí, temos bênçãos divinas imensas nos sendo ofertadas constantemente. Deus nos oferecendo muito, mas quando nós não observamos essas bênçãos de Deus nas nossas vidas, nós não somos gratos, nós não aproveitamos essas oportunidades para o nosso crescimento espiritual, para a nossa compreensão sobre a vida, a dor vem. Ela vem como um instrumento pedagógico de purificação das nossas almas. Aí vem a dor, vem a aflição, vem a dificuldade, para fazer o que conosco? Embelezar a nossa alma. Não vem para nos destruir, não vem para nos acabar, vem para que a gente compreenda onde eu preciso mudar, o que eu preciso fazer e entender que eu ainda não fiz, eu ainda não compreendi, para que a minha alma se torne bela. Nós nos preocupamos muito com a beleza externa e precisamos nos preocupar muitíssimo com a beleza da nossa alma. Porque ao desencarnarmos, nós vamos olhar o nosso perispírito, esse nosso corpo espiritual, e lá vai estar registrado tudo aquilo que nós realmente somos, sem máscaras, sem enganos, sem ajustes, mas puramente como nós somos. E aí nós vamos nos olhar e ver, esse aqui sou eu, tudo que eu construí está aqui. Então que a gente consiga entender essa grande mensagem consoladora que Chico Xavier nos deixou e que a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, essa mensagem de ensinamentos morais deixados por Jesus, que a gente possa aplicar nas nossas vidas, trazer esse amor divino nos nossos corações e multiplicar tudo isso a todas as pessoas que cruzarem os nossos caminhos, porque somos uma grande família, cujo Pai e Criador é Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança. Então está refletido dentro de nós todos os potenciais divinos. Então essa força habita dentro de nós e nós temos que confiar e ter a certeza que nós temos força e coragem para vencer os obstáculos de nossa vida. Que a paz de Jesus esteja com todos e que essa mensagem traga o conforto ao seu coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão.